Fala galera, eu sou o Tabs e essa semana eu finalizei uma das minhas séries favoritas dos últimos tempos. Hoje eu vou falar de Sun Eater, do Christopher Rockwell. Sun Eater é uma série de ficção científica que foi finalizada ano passado, com 7 livros, e já juntou uma multidão de fãs. E embora seja uma das minhas séries favoritas, eu tenho que deixar claro também que talvez não seja para todo mundo. É uma história densa, nem sempre feliz, por assim dizer, com momentos épicos, grandiosos, mas que algumas vezes me deixava frustrado também enquanto eu lia. Mas aqui vou fazer minha review apontando os pontos positivos e os negativos para que você decida se você quer acompanhar a jornada do Adrian, o meio mortal. Tá, mas do que se trata o Sun Eater? É uma série de ficção científica, uma ópera espacial que se passa há muitos anos no futuro e vai contar essa história épica a partir da visão do Adrian de como ele destruiu um sol para acabar com uma guerra entre a humanidade e uma raça alienígena. Durante essa jornada, o Adrian vai se descobrir como pessoa, vai descobrir quem ele é dentro desse universo, dentro dessa galáxia, qual é o papel dele dentro de toda essa jogada. E tudo vai começar com uma ideia dele de que talvez a gente não seja tão diferente dessa outra raça alienígena. O livro vai trazer muito essas questões de diferenças culturais e é um dos pontos fortes para mim em relação a esse livro, porque ele nunca vai olhar para outra raça alienígena ou para outras nações dentro dessa galáxia como sendo simplesmente certas ou erradas. Na verdade, ele vai olhar para muita coisa que o próprio império dele faz como algo errado por conta desses preconceitos que já foram enraizados nele desde criança. Então, desde cedo, ele vai ter diferenças muito grandes da ideologia do império onde ele próprio vive. Essa série ela faz muitas referências e às vezes tem algumas coisas bem semelhantes com algumas obras de ficção científica já muito populares hoje em dia, como Duna e o Livro do Novo Sol, mas nada disso para mim é um problema porque são referências, eu não vi um problema enquanto eu li essa história. Ela tinha novidades o bastante para me manter engajado o tempo todo, sem pensar muito nessas semelhanças. E algumas dessas semelhanças seriam em relação à humanidade contra inteligências artificiais, o Império Galáctico meio feudal e um poder centralizado, e tudo isso são semelhanças de diversas outras ficções científicas. Então, realmente, pelo meu ver, a pegada que teve ali em Sun Eater é muito boa, tem algumas coisas inovadoras, tem algumas coisas que realmente são parecidas, mas que fazem parte do universo de ficções científicas. Mas uma coisa que realmente me surpreendeu foi a forma de escrita desses livros. A série é contada toda em primeira pessoa, toda na visão do Adrian. Ele conta a partir dos diários dele. Ele já está no futuro, onde tudo aconteceu, e ele está escrevendo esse diário sobre os acontecimentos da história dele. E esse tipo de narração tem tudo para tirar um pouco do peso, dos riscos das coisas que estão acontecendo. Mas acho que isso não afetou nem um pouco a forma como eu me engajei nessa história. Porque o tempo todo parece que alguma coisa está acontecendo. Mesmo que eu saiba que ele não vai morrer, tem muita coisa ali em volta acontecendo que tem consequências grandiosas para a história. Ele não vai morrer, mas todo mundo que está em volta dele pode morrer a qualquer momento. Ninguém está livre além dele. Além das consequências que os atos dele e tudo que está acontecendo na história pode gerar para o Império em si, para as outras nações que estão em volta desse Império, para essa raça alienígena que está combatendo a humanidade, que está caçando a humanidade. Então, para mim, sim, tem muito peso, tem tudo o que está acontecendo ali te engaja, mesmo que tu saiba, entre aspas, que ele não vai morrer, tu ainda assim quer saber como é que ele chegou nesse ponto de destruir um sol para acabar com essa guerra. E aí, como tem muita coisa envolvida, um dos pontos super positivos também é a criação de mundo dessa série. O espaço ele é gigante e a gente sente ele sendo muito grande mesmo. Porque quando a gente vai viajar de um planeta a outro, não é instantâneo. Não é tipo, eu vou viajar para outro planeta do outro lado da galáxia, eu viajo na velocidade da luz e chego lá instantâneo. Não. Tem um peso realmente nessas viagens. Todo mundo perde tempo de vida nessas viagens, ou então precisa passar por um sono, um tipo de coma induzido, onde você vai ficar basicamente congelado para que seu corpo seja conservado durante essa viagem. E muitas vezes as viagens têm tipo 20, 30 anos. Então tu sai de um lugar, tu volta e basicamente todo mundo que estava ali mudou.
Então tem muito impacto quando um personagem precisa ir para uma missão muito longe, ou as decisões de realmente ir atrás de uma tarefa, de uma missão, é algo que pode mudar a tua vida, porque tu pode passar anos e anos e anos e perder muita gente que estava à tua volta ali, porque tu teve que passar esse período gigantesco de viagem. E mesmo assim a gente vai viajar muito pelo universo, a gente vai conhecer nessa história vários planetas e vários pontos diferentes da galáxia, várias raças, e isso traz uma riqueza de detalhes, riqueza de culturas que é muito legal nessa série. Vários planetas são bem desenvolvidos, alguns deles têm suas culturas próprias, vários deles vão estar dentro do Império, mas ainda assim tem alguma coisinha diferente. Vão ter várias raças alienígenas, não só aqueles que estão combatendo o Império, mas os que estão combatendo junto com o Império. E isso deixa todo mundo muito envolvente. A gente sempre quer estar conhecendo um pouquinho mais dele. E agora um ponto que nem todo mundo concorda, né? Tem alguns que gostam bastante, tem alguns que não gostam, acham enrolado, mas a forma como é escrito mesmo. O personagem do Hadrian é bem melodramático. Então a forma como o Christopher Rock o escreve é de uma forma bem melodramática também. Muitas vezes isso vai ser muito legal, vai gerar momentos épicos e grandiosos e tu vai sentir tudo aquilo que tá na cena, mas muitas vezes também pode ser um pouco repetitivo e coisas que vão acontecendo e quebra um pouco do clima, porque tu fala, de novo ele tá falando a mesma coisa. Mas ainda assim, pra mim é um ponto positivo, porque os pontos positivos desse aspecto passam muito acima dos pontos negativos. E um exemplo disso é quando tem algumas conversas que ele está tendo, algumas reuniões que são muito importantes, e tá todo mundo conversando, tá todo mundo tenso, quando do nada alguém fala alguma coisa super impactante, e aí ele fala logo depois. Eu descobri que a voz que havia falado era a minha. E aí tu fica, caraca, que foda! Mas aí isso se repete algumas vezes, então da primeira vez, quando é uma super reunião ali, tá todo mundo falando, um momento super tenso, é muito legal, é muito impactante. Depois acontece de novo, tu fica, pô, legal, beleza. E vai começando a generalizar para várias situações que talvez não fossem tão impactantes. Então, é muito legal, mas às vezes pode ser repetitivo. Mas agora falando um pouco sobre como ele descreve a ação nessa série, nossa, é muito legal. É bem descritivo, ainda assim é muito dinâmico. Parece que algumas cenas foram realmente feitas para o cinema. Ele está esperando que essa série seja adaptada para o cinema a qualquer momento. E mesmo que seja uma história contada por uma pessoa só, uma única perspectiva, ainda assim eu acho que daria uma boa adaptação. Não seria tão difícil quanto Duna, por exemplo, que tem muito mais diálogos entre as pessoas que não são realmente diálogos. Então eu acho que seria uma adaptação muito legal para o cinema também. E agora um ponto negativo da escrita do Christopher Rock nessa série é que realmente eu falei um pouco das repetições. Muitas vezes eu senti que os diálogos se repetiam e andavam em círculos e uma coisa se falava aqui e 10 capítulos depois se falava de novo para tentar resolver, sendo que já tinha sido resolvido lá atrás, dá muita volta e às vezes se repete sem motivo, tenta explicar algo que aconteceu no passado e acaba mudando um pouco. Então essas repetições às vezes me tiravam um pouco da história ali e acabavam sendo cansativas mesmo. Mas fora isso, nossa, a escrita é muito boa, é muito bem feito, te engaja mesmo, tu fica querendo ler uma coisa atrás da outra, um acontecimento atrás do outro, os momentos vão ficando cada vez mais grandiosos. Então, pra mim, a escrita é um ponto super positivo dessa série. Mas agora falando um pouco sobre os temas dessa história, eles são muito complexos, tem diversos temas sendo abordados nessa história, e um dos principais é em relação a poder, ao uso do poder e a influência desse poder nesse universo. A gente vai ter o Império influenciando todo mundo que habita o seu espaço, controlando todo mundo com regras e tudo mais, é o Império. A gente vai ter a Igreja, a Chantry, não sei como é que eles vão traduzir quando chegar no Brasil, mas que desde o início a gente já vê as influências que ela exerce no imperador e as regras que ela dita e como ela controla as grandes casas. A igreja meio que controla a tecnologia que pode ser usada dentro do império. E a gente fica às vezes naquela de, será que a igreja está pregando as suas crenças para a humanidade, ou será que ela está controlando ali por trás com algum objetivo maior? Sempre fica essa dúvida, e é bem legal também essa questão da igreja com o império.
E claro, a gente vai ter os Cielcin, que veem a humanidade como comida, e eles são os seres superiores que estão caçando. Mas nesse meio tempo a gente vai encontrar outras nações, outros povos, a gente vai encontrar o pessoal de Jade, que é uma outra nação fora desse império, a gente vai ter um outro pessoal, que é uma galera mais comunista, socialista, e a gente vai ter os extrasolares, que são um povo que abomina o império e que não tem problema nenhum em se juntar com máquinas e usar robôs e tecnologia para melhorar a sua vida. Então, com tanta gente assim, com tantos povos, com tantas culturas, o livro vai tratar bastante também de preconceito. O Hadrian é um personagem que nasceu e cresceu no Império. Então, mesmo que ele tenha uma ideia de que ele quer que todo mundo seja igual, ele quer que não exista uma guerra entre a humanidade e os Celsius, que dá para existir uma paz, ele ainda assim tem muito preconceito dentro dele. Então ele conhece uma raça de extrasolares que estão ali para ajudar ele, mas mesmo assim ele não consegue confiar, ele ainda vê com os olhos do Império. E em muitos momentos isso acaba sendo uma falha grande desse personagem, porque até o final da história ele ainda tem um pouco disso, ele ainda continua sendo essa pessoa super preconceituosa, mas tentando não ser, mas ainda assim não conseguindo mudar de fato o pensamento dele. E já que eu falei um pouquinho sobre a igreja, sobre a Chantry, também tem que falar um pouco sobre religião. Essa série fala bastante sobre religião. Ela traz um questionamento sobre fé e ceticismo e quanto isso influencia as pessoas, quanto uma figura messiânica ali pode influenciar bastante muita gente, mas também pode gerar muito medo e vai fazer com que muitas pessoas que estão ali contra essa fé acabem virando céticos e querendo derrubar esse sistema. Mas durante a história do Hadrian, a gente vai ver a missão dele se desenvolvendo, o propósito dele acontecendo em tempo real. Não em tempo real porque ele está contando a história do futuro, mas vocês entenderam. E muitas vezes acontecem algumas intervenções divinas, uns milagres, e que às vezes era até um pouco demais, o que me colocou num ambiente mais de fantasia do que ficção científica, mas ok, era como a história estava sendo contada. Agora falando sobre o plot, que foi uma das coisas que mais me interessou antes de eu começar a ler esse livro, porque é uma parada super interessante. A gente vai começar essa história com o Hadrian sendo um personagem jovem ainda e que está se descobrindo e se rebelando contra o pai dele, a família, e contra algumas ideologias do Império. Ele tem bastante raiva do pai, que é distante e tem certa posição dentro do Império, o que faz os dois não se entenderem muitas vezes, e acaba que o Hadrian cria essa antipatia pelo próprio pai. E por conta disso, o Hadrian acaba crescendo na sombra de um dos seus professores, que é o Gibson. E a história deles é muito legal, porque, como eu disse, o Hadrian era muito afastado do pai, o pai era super ausente. Eles são feitos basicamente em laboratório, então o filho não tem uma importância emocional para os pais. Eles são só meios de manter o poder familiar dentro do Império. E aí o Hadrian cresce com o Gibson, e que é um estudioso, uma pessoa que ensinou diversas culturas, diversas línguas, diversas histórias sobre o universo para o Hadrian, e o Hadrian vê no Gibson uma pessoa que dá aquilo que o pai dele não deu. Então ele dá muito valor para o Gibson, para a amizade, e até vê ele como certa figura paterna. Então junta tudo isso com essa juventude rebelde dele e acaba que gera esse personagem que é super complexo, que está querendo sair no mundo para descobrir realmente todas essas ideias dele e colocar tudo isso em prática. Então ele vai fugir, vai se jogar nesse universo e a gente vai começar essa história onde ele vai passar da tentativa de paz até a guerra inevitável com essa raça alienígena que, mesmo que ele queira muito, é sim muito diferente da humanidade. Então ele vai ter que confrontar essas diferenças e também vai ter que confrontar a realidade que é o império dele. E durante essa história a gente vai ter que passar por muito sofrimento, muitas mortes, luto, reconstrução, e tudo isso vai gerar muitas cicatrizes no Hadrian e vai fazer com que ele mude a série inteira, ele vai evoluindo
daquele jovem super curioso, que as ideias dele acabem sendo verdadeiras, que seja um mundo utópico como é na cabeça dele, e ele vai descobrir que não é assim e vai ter que ir evoluindo durante essa história e vai ficando cada vez mais perturbado com tudo que vai acontecendo nessa jornada. E o que seria uma jornada épica sem diversos personagens para complementar essa história, né? Sun Eater vai ter vários personagens muito legais, complexos, mas eu tenho que dizer que esse é talvez o ponto mais fraco dessa história. Como a gente está acompanhando o Hadrian em primeira pessoa, todos os outros personagens vão ser baseados na vida dele. Então tudo que a gente está vendo é como ele vê os outros personagens. Nenhum deles, talvez dois assim, vão ter tanta importância quanto ele na história, vão ter tanto desenvolvimento quanto ele. A gente vai ter a Valka, que é uma das personagens femininas mais fortes ali da história, mas que também não vai ter muita competição, porque essa história não conta com muita diversidade de personagens. A gente não vai ter muitas personagens mulheres fortes, a gente vai ter algumas muito fortes e muito marcantes. A gente vai ter a Valka, a gente vai ter a Corvo, mas realmente, em comparação com todos esses livros, não é uma quantidade muito grande. Além de outras representatividades, a gente não vai ter nenhum personagem LGBT, a gente não vai ter muitos personagens muito diferentes do padrão. Mas ainda assim, os personagens que estão ali na história principal são realmente muito legais. O Hadrian, claro, o personagem principal, a gente vai ver dos olhos dele todo o crescimento dele. Ele começa com entre 20 e 30 anos, se eu não me engano. Ele termina a história com mais de 1000 anos, então toda essa evolução, tudo isso que foi acontecendo, que foi mudando ele, a gente vai acompanhar. Mas a gente também vai acompanhar outros personagens. A gente vai ter a Valka, né, que é uma das personagens mais legais dessa história. Uma personagem que bate de frente o tempo todo com ele. E ela é realmente muito forte, tanto nas ideias quanto na habilidade de fazer aquilo que ela se propõe a fazer. A gente também vai ter alguns outros personagens, como o Lórien, que é um personagem que é um filho bastardo e tem problemas genéticos, porque, como eu falei, os filhos são criados dentro de laboratórios, e ele não foi criado dentro de laboratório. Então ele nasceu e deu problema no nascimento dele. Então ele é um personagem que tem que lidar com os preconceitos de vários personagens ali desse império, pessoas que olham ele de cima e que sempre vão falar que ele não é capaz de fazer aquilo que eles fazem, sendo que ele é o personagem mais inteligente de toda essa série. Ele é muito capaz naquilo que ele se propõe a fazer, e ele é um ótimo general, é um dos melhores combatentes de todo o império, mas sempre vai ter esse preconceito. Então a gente começa vendo a história dele, ele lidando com tudo isso, e é muito legal. E a gente também vai ter o Imperador, que tinha tudo para ser aquele personagem fanfarrão, que usa o poder dele para fazer as coisas do jeito dele, olha todo mundo com a ponta do nariz. E não, ele mesmo que seja o Imperador, tenha todo o poder do mundo, ele é um dos personagens mais legais assim da série. Super poderoso, imponente, mas bondoso, mas sempre procurando o bem dos filhos dele, como ele chama toda a humanidade que está abaixo do Imperador. Então ele é um personagem muito legal também. E outro ponto fortíssimo que essa série traz são as suas reflexões. Porque, como eu falei, existem diversos temas complexos e vão ter muitos diálogos filosóficos e muitos momentos que vão te fazer pensar bastante sobre o que está acontecendo. Eu já havia falado antes, mas as diferenças culturais são uma coisa que realmente impactam nessa jornada. O tempo todo a gente vai estar vendo o Hadrian debatendo sobre o certo e o errado, o bem e o mal, por conta dessas diferenças culturais. Como é que ele pode ver uma raça que é completamente diferente do ser humano? Eles não têm nada parecido em relação à cultura com nós humanos. Então eu não posso simplesmente olhar para eles e falar que eles estão errados. Eles são diferentes. Então como é que eu vou simplesmente julgar e exterminar uma raça alienígena por eles serem diferentes da gente? Mas ainda assim, toda a história acontece, essa guerra não acaba,
ele acaba descobrindo todas as verdades pelos dois lados, e tudo isso vai influenciar. Então ele também não sabe se o que ele está fazendo é certo ou errado. Mas ainda assim, para ele tem que fazer. E isso é uma das coisas que faz a gente ficar pensando nessa história também, que são muito legais. E isso se extrapola também para as outras nações, para os extrasolares, porque, de novo, são culturas diferentes e dentro do Império eles já vão ter os preconceitos deles. E só depois de conhecer, de fato, outras culturas, outras nações, que vai realmente descobrir a verdade de quem são esses outros. E já que a gente está falando sobre os extrasolares, existe uma reflexão recorrente do Hadrian em relação ao navio de Teseu, onde os extrasolares eles não têm problema em se aliar a tecnologias para melhorar a qualidade de vida deles. E é uma coisa que é super abominável no Império. Então, quando o Hadrian conhece eles de fato, existe muito esse questionamento de, tá, mas até que momento tu ainda é tu, já que tu tá mudando tudo no teu corpo? Porque os extrasolares, eles mudam braço, mudam órgão, mudam cabeça, mudam tudo, e acaba que eles perdem a essência humana, de acordo com o Hadrian. E ele fica nesse questionamento, ele conhece várias pessoas que estão buscando a imortalidade dentro desse universo, se juntando com a tecnologia. E aí o Hadrian pergunta, tá, mas em que momento tu ainda é o Karn Sagara, que é um dos personagens ali que tá fazendo isso que eu falei. Então, ele fica nesse questionamento e é uma coisa a se pensar, porque se tu troca tudo que tem no teu corpo, mesmo que tu troque de peça por peça, no final tu ainda vai ser tu, porque no final tu vai ter trocado tudo. Mas de acordo com os personagens com quem ele tá debatendo, eles fizeram essa mudança, eles fizeram, então eles evoluíram desde o início. Eles não deixaram de ser eles, mas eles evoluíram para ser quem eles são hoje. Mas ainda assim, eles não são mais aquela mesma pessoa. E o Hadrian também não é, porque ele começou a história sendo aquele menino preconceituoso, mais curioso, e no final ele é uma pessoa que tá ali para fazer o que tem que ser feito para ganhar uma guerra. Então, tá, em que momento eles deixam de ser eles mesmos? E é uma coisa que vai se repetindo durante a história, conforme ele vai conhecendo outras pessoas e outras nações e outras raças. E um dos pontos super importantes dessa história também é em relação a inteligências artificiais. O Império, ele existe hoje por conta de uma guerra entre as máquinas e os humanos que destruiu a Terra. Então, o Império teve que se expandir pela galáxia e deixar a Terra para trás. E tudo isso fez com que se criassem muitas regras em relação ao desenvolvimento de tecnologias parecidas. Então, nessa história, eles abominam muito inteligências artificiais, tecnologias, e quem faz toda essa regulação é a igreja, é a Chantry. Então, acaba que tudo isso é abominado, mas durante essa história a gente vai encontrando diversos indícios de que talvez não deva ser assim. Tem muitas coisas acontecendo na história que mostram os riscos e tudo mais, mas também mostram o potencial. Então, até que ponto a gente não está só excluindo uma coisa pelo medo ou para controlar toda uma situação. E o último ponto é em relação à religião. Não só em relação a Chantry, mas a religião em si. Essa série abarca muitos questionamentos em relação à religião. Desde cedo, a história já dá a entender que existe algo a mais nesse universo. Seres interdimensionais, deuses ou algum tipo de influência exercida por algum poder maior, a gente não sabe, a gente vai descobrir durante a história. O tempo todo a gente fica com essa sensação de que tem algo a mais controlando essa história por trás. E durante a história a gente vai ver diversas culturas mostrando os seus próprios deuses e fica esse questionamento de quais deuses são os reais, todo mundo tem o seu próprio deus, todo mundo está seguindo o seu próprio deus. E no final o Hadrian também fica nesse questionamento de será que ele está seguindo o caminho certo? Será que o meu Deus é melhor do que o outro? Ou o meu é o único real e nenhum existe? Ou eu estou seguindo uma coisa que não era nem para eu estar seguindo? Fica o tempo todo esse questionamento também. E isso acaba sendo um ponto muito importante para o plot, porque, como eu falei, o Império e a Igreja acabam tendo essa relação de poder entre eles e os dois meio que dividem o poder. Então essa questão da religião dentro do Império, ela é muito central. A gente não sabe se a Chantry está ali para venerar ou para controlar. E essas foram as minhas reviews sem spoiler da série Sun Eater, mas agora eu queria tirar um tempinho para falar de algumas ideias, alguns questionamentos que eu mesmo tive enquanto estava lendo, e que são umas coisas que eu gostaria bastante de falar,
Então, se você ainda não leu a série, dá uma pausa, vai ler e depois volta pra gente continuar essa conversa e ver se os teus questionamentos também vão ser iguais aos meus. Então, uma das coisas que eu mais gostei nessa história do Hadrian foi como ele foi se desenvolvendo como esse Messias, esse escolhido, como as coisas foram acontecendo com ele e como ele foi tentando buscar saber o que estava acontecendo, de onde vinha esse poder. Então, quando ele começa a ser adorado, a ideia de que outras pessoas vão ver aquilo como algo ruim também, vão ter medo dele, vão ter medo do que ele pode fazer, vai colocar também um risco por trás de todo esse poder que ele tem. Então, quando vem a primeira morte dele, é muito impactante, porque não estava esperando. A gente sabe que no final ele está vivo, ele destruiu um sol, ele que está escrevendo a história. Então, quando ele morre, caraca, o que aconteceu? E agora? Quem é que vai continuar essa história? E aí a gente descobre toda essa conexão dele com o Quieto, e o Quieto manda ele de volta a partir do Howling Dark. Então foi muito legal ver essa parte, e é a partir daí que ele começa a ser venerado pelos outros que estão ali no meio daquela batalha onde ele perdeu a cabeça, e logo depois ele aparece inteiro e consegue derrotar o príncipe Ciel, assim. Então é muito legal, é muito impactante. Depois disso, a gente ainda fica esperando, tá, quando é que vai acontecer a próxima morte dele? Será que ele vai morrer de novo? Será que o Quieto vai mandar ele de volta? Como será que vai decorrer essa história? Só que quando acontece a segunda morte dele e a terceira, foi meio que anticlimático pra mim. A segunda acontece muito do nada, não vi muito motivo do porquê ela acontecer. E a última ele simplesmente desiste, né? Então fica falando sobre a mensagem que ele recebeu, mas a mensagem não fala nada sobre desiste e deixa que te matem. Então, meio que eu senti que essas duas outras mortes aí foram sem muito impacto. Mas o que deixava a história mais impactante não eram as mortes dele, mas sim as mortes dos outros personagens que estavam em volta dele. E essas sim foram muito impactantes. O peso real da história está no sofrimento do Hadrian. A gente sabe que ele vai morrer, mas e o resto? Então tem um impacto emocional absurdo quando as pessoas que estão no círculo próximo dele ali morrem, porque a gente está acompanhando do ponto de vista dele. Então a gente acompanha todo o sofrimento dele e não tem como tu não sentir um pouco do que ele está sentindo. A gente vai ter a morte do Gen já no segundo livro, e o Hadrian mesmo tem que contar para Ciran o que aconteceu. Todo mundo que está ali em volta fica triste, mas tu percebe o quanto a ligação dele ali com a Ciran e a ligação que ele tinha com o Gen deixa ele muito triste, muito abalado, e muda bastante o personagem a partir desse ponto, porque eu acho que foi o primeiro personagem principal ali que morreu nessa jornada dele. E é isso que vai fazer ele se questionar se o que ele está fazendo é certo, se ele está colocando os amigos dele em risco e se isso não pode acabar destruindo todo mundo que ele conhece. E aí, alguns livros depois, a gente vai ter a morte da Companhia Vermelha inteira. E não tem como tu falar que essa história não tem como ter peso, não tem como ter risco, só porque o Hadrian não vai morrer. Tem muita coisa acontecendo em volta dele que vai deixar todo mundo devastado. Então tu vai ficar devastado junto com ele, e é esse o peso emocional da série. E aí quando a gente acha que não tem como ele sofrer mais, a Valka morre também. E nossa, eu fiquei bem abalado, fiquei triste. A minha namorada estava aqui quando eu estava lendo essa parte, e ela ficava olhando para mim assim, o que está acontecendo? E eu estava abaladíssimo, porque era uma personagem que estava ali o tempo todo sendo um pouco da contrapartida dele, o tempo todo questionando as coisas que ele fazia. Quando ele fazia algo errado, ele pedia a validação dela. Então era uma pessoa que sempre estava muito próximo dela. E para quem está lendo a história, ela está muito próxima de quem está lendo também, porque a gente está vendo a partir da perspectiva do Hadrian. Então, quando ela parte, é muito impactante também. E é outro ponto de mudança gigantesco para o Hadrian. Então é por isso que eu falo que o fato da gente saber o que vai acontecer no final não tira nem um pouco do peso dessa história. Agora, outro ponto negativo também que eu vi nessa história
é em relação ao Império. Desde cedo a gente sabe que o Império não é flor que se cheire. Onde há poder sempre há corrupção também. E mesmo que o Hadrian tenha essas ideias de que o Império está errado em muita coisa e que outras culturas também têm que ser validadas, no final ele ainda quer salvar o Império como se o Império realmente estivesse acima de tudo. Então a gente percebe que esses preconceitos estão tão intricados nele e não vão embora. A história estava assim, seguindo para um caminho de aceitação, mas no final a humanidade vai ter que prevalecer por conta das escolhas do Deus do Hadrian. E aí, falando sobre esse Deus, o Quiet, para mim mudou muito a forma como o Hadrian via e como a história estava dando a entender do que seria. Desde o início a gente vai vendo as ruínas e a gente vai entendendo um pouco sobre esse ser que é de um plano diferente do nosso, ele enxerga coisas diferentes da nossa e eles dão a entender que é um ser que está indo contra a entropia, ele está indo na outra direção no tempo. Então o Hadrian é escolhido porque ele é o caminho mais curto para o nascimento desse ser. Mas isso tudo parece que muda do nada quando realmente esse ser vira um deus. Então é meio que deixaram isso de lado. Essa que era uma parte muito legal dessa ficção científica acaba sendo deixada de lado para uma escolha mais fantástica do que é essa coisa que está por trás do universo. Então esse ser que é super enigmático e que é super complexo, a forma como o Hadrian interage com ele acaba sendo resolvido de uma forma muito fácil. O Quieto, o deus do Hadrian, acaba virando deus, e os Watchers, que são os deuses dos Cielcin, que são os deuses do Doraiaika, que é o profeta dos Cielcin, acaba sendo Deus e os anjos que estão se rebelando. Fica realmente uma paródia do cristianismo e acaba que tira um pouco dessa questão científica do que era esse ser. Mas é isso, galera. Esses foram os pontos principais dessa história para mim. Foi o que me fez gostar bastante e coisas que também me deixaram frustrado, mas que no geral contaram essa história de forma fantástica e que me fizeram realmente amar essa história. Gostaria muito de reler no futuro, quando chegar no Brasil, eu vou tentar reler sim, e tentar descobrir novas coisas que talvez eu tenha deixado passar. Mas comenta aí embaixo se vocês já leram essa série ou se estão a fim de ler e o que mais chamou a atenção de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho se vocês quiserem acompanhar mais reviews de livros fantásticos como essa. Até a próxima!